Antigamente as pessoas diziam câncer não tem cura. Até hoje a gente ainda escuta isso. Ele sempre volta. E aí o que é que acontecia? Muitas vezes, claro, vamos esquecer a parte de que as medicações melhoraram, as técnicas cirúrgicas, radioterápicas, mas muitas vezes a gente estava num ambiente que propiciou o aparecimento do câncer, fumando, bebendo, comendo mal, obeso, tratou, teve êxito e a gente não mudou o ambiente. Quando eu vou ter minha vida normal de novo, eu quero minha vida de volta. E aí, infelizmente, eu digo, a sua vida de volta você não vai ter. Você vai ter uma nova vida, um novo normal. Porque o antigo normal Deu ruim. deu ruim. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, né, ele fala que o excesso de peso é um dos principais riscos para o desenvolvimento do câncer no Brasil. Mas para mim, quais são os fatores que contribuem tanto para essa estimativa? A obesidade, ela causa um estado inflamatório crônico e a gente sabe que a inflamação crônica é um potencial gatilho para desenvolvimento de diversos tipos de câncer. E alguns tumores mais relacionados à parte hormonal, como mama, como endométrio, eles têm também uma outra explicação por trás, mas de uma maneira geral, essa inflamação crônica, ela contribui para a produção de células cancerígenas. Eu queria que você me desse essa ligação do porquê que esse número de câncer a gente está vendo tão grande, cara, que a gente não via desse jeito. Eu não sei se é porque de repente a gente é da área ou realmente está aumentando. E N respostas para essa pergunta. Mas nós, da nutrição, nós olhamos da seguinte maneira. Avaliamos a sociedade como um todo em relação ao comportamento que nós tínhamos antes. Isso é um dos aspectos. Em relação a tudo. Então, por exemplo, como eram os alimentos antes? Como era o meu estilo de vida antes? A modernidade me trouxe aceleração. A gente observou que a modernidade fez as pessoas se acomodarem, mas a ciência está dizendo há tempos que isso traz malefícios, dentre eles o câncer. Então, quando nós vemos que artigos falando que o exercício físico previne câncer, é exatamente pelo efeito metabólico, é exatamente pelo controle dos hormônios e de tudo que eles podem trazer de benefício ou não pra gente. E o controle da questão de gerenciamento de peso. A OMS, ela considera a obesidade um grande mal em todo o mundo. Em 2025, nós vamos ter cerca de 2,5 bilhões de pessoas com obesidade e no Brasil, cerca de 700 milhões. O grande problema que a gente vai ter com a obesidade é o aumento do número de câncer. Então, a gente sabe que o câncer ele vai ter ligação direto com essa doença. E hoje, para a gente falar sobre o assunto, eu trouxe o Dr. Abner, que ele é nutricionista oncológico e ele tem doutorado em imunologia e microbiologia. E a doutora Emanuele Duarte, que ela é oncologista clínica e membro da Sociedade Brasileira de Oncologia. Esse assunto é sério e é por isso que a gente está trazendo para o seu conhecimento. No Hospital Checkup você tem tudo em um só lugar. Você vai ter atendimento clínico, você tem exames, você tem centro cirúrgico, UTI, qualquer coisa que você precise. Mas o mais importante é a humanização da equipe de enfermagem e de médico que vai te atender. Graco Viagens. A grande diferença é que o Graco ele viaja o mundo todo. Então, se você precisa de um roteiro personalizado, é só falar com ele. Então, você vai imaginar que você vai fazer algo que é diferente que todo mundo faz. Graco Viagens é a melhor opção. Você já sabe que o seu carro perde em média 10% do valor quando você tira da loja. Na IBCar Carro de Aluguel, você não tem essa preocupação. E outra coisa, quando for no começo do ano, IPVA e seguro, tô nem preocupado com isso. Então, desapega. IBCar Carro de Aluguel. Emanuele, vamos lá. Eu queria começar já conversando com você e dados, né? A gente gosta de trazer números. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, né? Ele fala que o excesso de peso é um dos principais riscos, né, para o desenvolvimento do câncer no Brasil. Traz para mim quais são os fatores que contribuem tanto para essa estimativa. Então, a obesidade é um problema de saúde pública e recentemente pediram para eu fazer também um vídeo explicando essa relação entre câncer e obesidade, né? Que fatores, na verdade, o que é que explica esse aumento do risco, né? E, na verdade, a obesidade, ela causa um estado inflamatório crônico
Essa é uma explicação bem geral, mas promove uma inflamação crônica, e a gente sabe que a inflamação crônica é um potencial gatilho para desenvolvimento de diversos tipos de câncer. E alguns tumores mais relacionados à parte hormonal, como mama, como endométrio, eles têm também uma outra explicação por trás, mas de uma maneira geral, essa inflamação crônica, ela contribui para a produção de células cancerígenas. Bené, foi até uma conversa nossa saindo do avião, né? A gente se encontrou no aeroporto e você veio conversar comigo exatamente nessa opção do que a gente estava falando. Eu acho que eu e a Manu, há tempos atrás, acho que a gente fez faculdade, a gente não sabia sobre isso, sobre alimentação, sobre inflamação, e aí a gente começa a ser bombardeado de coisas que pra gente é muito novo, mas para vocês da nutrição é algo que já estava aí, que vocês já lembram muito bem. Mas eu queria que você me desse essa ligação do porquê que esse número de câncer a gente está vendo tão grande, cara, que a gente não via desse jeito. Eu não sei se é porque de repente a gente é da área ou realmente está aumentando. É uma discussão que para nós, como você falou, não é muito nova, né? Então, só que o conhecimento era incipiente. Então, o que significa incipiente, traduzindo para os nossos amigos de casa? Aqui não tinha muita... a gente não sabia muita coisa, ou seja, o que nós sabíamos era que, como a Manu falou, era uma situação que inflamava de uma maneira geral o corpo, né? E agora a gente sabe com detalhes muito mais coisa. Mesmo assim, ainda não dá para falar, bater o martelo em várias situações, né, Manu? E aí, nós pontuamos, quando nós vamos falar disso, por exemplo, eu fui, né? Não sou mais. Eu sou professor de pós-graduação e de pesquisa, né? De iniciação científica. Então acaba que a gente nunca deixa de ser professor, né? Quando tá na veia, só que eu cansei da graduação. A graduação tá difícil, né? Ultimamente não tá muito. E isso não é uma queixa de uma única instituição, e na verdade são de várias. Acho que a minha queixa é para os alunos, né? Que não são mais como antigamente. Então, você passa para eles o seguinte. Você perguntou de mim, né? Por que nós temos hoje muitos casos de câncer? N respostas para essa pergunta. Mas nós, da nutrição, nós olhamos da seguinte maneira. Avaliamos a sociedade como um todo em relação ao comportamento que nós tínhamos antes, né? Isso é um dos aspectos. Em relação a tudo. Então, por exemplo, como eram os alimentos antes? Como era o meu estilo de vida antes? A modernidade me trouxe aceleração, a modernidade me trouxe várias coisas que eu posso aqui ligar para alguém, eu posso apertar no controle e mudo de canal, desligo o ar-condicionado, nem tinha ar-condicionado, e eu não tinha podcast, eu não tinha computador, eu não tinha essas coisas. O que eu tinha? Uma enxada, eu tinha um arado, eu tinha um exercício físico que me era imposto, ou eu fazia aquilo ou eu não comia. Então, a gente observou que a modernidade fez as pessoas se acomodarem, mas a ciência está dizendo há tempos que isso traz malefícios, dentre eles o câncer. Então, quando nós vemos que artigos falando que o exercício físico previne câncer, é exatamente pelo efeito metabólico, é exatamente pelo controle dos hormônios e de tudo que eles podem trazer de benefício ou não para a gente. E o controle da questão de gerenciamento de peso. Então, o exercício físico que nós deixamos de fazer pelo mundo moderno, que eu ligo meu carro, não passo mais nem marcha. Antigamente, tudo isso era mais difícil. Meu pai tinha uma Kombi, eu aprendi a dirigir em Kombi. E eu aprendi com 14 anos. Que tu tinha que pegar assim, parecia que, né? E arrotando. Era pesado. Iam várias calorias aí. Sim, só aí já ia muita caloria. Então, até isso é mais fácil. A gente elenca esses pontos aí como a industrialização das coisas, né? Então, e isso sem falar nos pseudo-alimentos, né? Que a galera que não tem, as pessoas em casa
que não tem conhecimento técnico de que é realmente alimento, vai na onda do marketing da indústria. Então, isso é uma coisa que se chama educação alimentar, que nós todos fazemos isso. Quando você fala como médica para o paciente, escolha boas opções, porque nós na oncologia nós somos meio que doutrinados a dizer para ele, ó, frutas, verduras e legumes, você já está fazendo educação alimentar. Uhum. E a nossa população amazonense, infelizmente, não tem hábito desse consumo. Ô, Manu, mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente já começou a entender que os hábitos alimentares, a longevidade, até porque também tem isso, né? Acaba que nós vemos que a nossa população é mais longeva. E com a longevidade você vai ter maior possibilidade. Tem isso Todo mundo também. vai ter catarata, a próstata vai aumentar, alguns vão ter câncer de próstata, mas todo mundo vai ter uma próstata aumentada. Só que uma coisa que é muito nova, que eu queria que você trouxesse muito, assim, toda vez que começaram a história de, e eu vou fazer a meia culpa aqui, quando começaram a falar essa história, porque é um alimento inflamatório, eu falei, pô, então bota lá nimesulida para todo mundo, que eu boto um anti-inflamatório e eu resolvo. Mas o que é esse tal dessa comida inflamatória? O que acontece nas nossas células para você dizer assim, olha, essa comida ela vai dar inflamação nisso e vai acontecer o que por causa dessa inflamação? Existe, na verdade, Jefferson, uma produção exacerbada de citocinas, né, que são proteínas inflamatórias causadas pelo aumento dessa gordura abdominal, principalmente. E isso é causado por diversos, né, alimentos, mas a gente condena muito os ultraprocessados, né? Existe uma série, né, de alimentos, carboidratos, que a gente também condena, mas de uma maneira geral os ultraprocessados. Então, na verdade, essa produção exagerada de citocinas inflamatórias é o que vai gerar esse estado pró-inflamatório crônico, né? É isso que acontece. Quando a gente vai falar sobre os ultraprocessados, eu queria que você dissesse, Abner, no dia a dia, o que o brasileiro, o que o caboclo amazonense mesmo, no que a gente cai, o que tá no nosso dia a dia que a gente às vezes relega, você fala assim, pô, se você soubesse, você não ia comer isso. O que você traz aí pra gente? Pois é, eu acho que não é uma maldade só do amazonense. O amazonense tem defeitos alimentares que a gente pode citar aqui, que são complicadores, mas em relação ao ultraprocessado, é bem linear a coisa, digamos que entre todos os brasileiros. Diferente do norte-americano, que lá a coisa é um pouco pior, né? Então o olhar deles é bem diferente em relação ao que é comida, né? De verdade ou não. Mas quando a gente fala de ultraprocessado, por exemplo, leite em pó é processado ou é ultraprocessado? É um alimento minimamente processado, porque é importante a gente falar isso, já que o teu pod é um instrumento, todo pod, né? Um podcast, é um instrumento de educação, porque é público. Então quem está vendo em casa vai aprender muita coisa hoje. Que nós temos um compêndio do Ministério da Saúde, chama Guia Alimentar Brasileiro. Não é tão difícil, você baixa lá em PDF no site, você consegue ter essas informações. E lá ele fala processado, minimamente processado e ultraprocessado. Então, o leite, por exemplo, que nós sempre temos o costume, ele é um processado, porque eu modifiquei a estrutura era líquido, como todo leite de vaca, mas agora eu liofilizei, ou seja, transformei em pó, no caso do leite em pó. Quando eu pego esse leite, pasteurizo e deixo ele na prateleira para vender, eu tenho que colocar os aditivos, conservantes, até outras substâncias, como tecnicamente eles chamam de flavorizantes, ou saborizantes, para dar sabor, tempo de vida útil na prateleira. Aí ele é ultraprocessado, porque ele recebeu adições de outras substâncias. E nós não enxergamos isso. Então, rapidinho, então só me responde se o meu pensamento se eu for pensar entre o leite líquido de caixinha e o leite em pó é melhor. Leite em pó é melhor. É menos pior. Tá. A gente tá falando aquela história de tiro no pé ou na mão. Então, tiro no pé ou na mão, a gente vai levar aqui o leite em pó ou no tiro dedo, no dedo, certo? Entendi. Mas assim,
quando a gente vai olhar, aí eu vou fazer, eu cutucar, fazer o advogado do diabo. Você não acha também que a gente tem que trazer, vamos dizer, a gente está falando sobre redes sociais, a gente está falando sobre um podcast, a importância do próprio nutricionista e das pessoas que entendem, porque vamos dizer, a gente sabe muito da parte de medicina de oncologia, você sabe da nutrição. Vamos dizer, você traz um dado que eu com 46 anos o médico não sabia. Sim. Entendeu? Não tá faltando vocês também. Virem pro abrir seu podcast, coma bem, você tá entendendo? Você não vê essa necessidade? A gente vê todo dia, né? Existe uma... E eu trabalho com ambulatório, então eu trabalho... Eu não vou dizer diuturnamente, porque é só de dia, né? Mas eu vou dizer que de forma massiva nós fazemos educação alimentar. Porque assim, ó, veja bem, eu trabalho no SECOM, uma instituição do SUS. Quem que atende lá? Quem são as pessoas que nós atendemos? Pessoas que são, na sua grande maioria, carentes. Então eles não têm assim um acesso de, vamos lá, vou te ensinar como é que faz uma salada com morangos, com manga, não sei o que, queijo, não sei de onde. Não. A gente vai fazer educação nutricional com que a possibilidade financeira dele sustenta, dá certo. Então, tem muita coisa legal que a gente consegue fazer. E uma informação como você acabou de ver, por exemplo, você disse agora, não é muito do nosso métier, do nosso conhecimento, e aí você fala como população, não como médico, porque o médico, talvez, o nutrólogo, ele consiga ter essa informação, mas porque ele se especializou. Sim. Né? Então, a população em geral, ela, infelizmente, vai pelo marketing. Então, quem está em casa precisa ficar sempre atento a isso. Nem tudo que parece é. Então, às vezes, hoje, por exemplo, a paciente perguntou de mim, mas eu posso continuar? E eu disse que não. Né? Eu posso continuar comendo... Não sei se eu posso falar nomes Fale, aqui. Pode ficar à vontade. Pronto, ketchup, mas não é. Ketchup é uma marca? Não, né? Não é. Eu posso continuar comendo ketchup? Eu falei, você não era nem para ter. Ela queria o aval. Então, exatamente. E aí, qual que é o grande problema que a gente observa? É que essas coisas que a gente chama de alimento, que a indústria realçou, ela marca muito na nossa mente, né? Além do visual, que é o comercial, quando você vê na TV, mas você põe na boca uma batatinha frita daquela de lata, na embalagem vermelha, sabe? Que faz crack. Pronto, você lembra daquilo quando você era criança, você vai comer com tanta saudade que você nunca mais vai querer parar de comer. E aquilo ali é terrivelmente ultraprocessado. E nós estamos citando algumas coisas, mas nós temos linguiças, salsichas, isso aí os presuntos, né? Exato, todos os embutidos. Então, em oncologia, como é a minha especialidade, nós vemos que a pesquisa das grandes instituições em relação à prevenção do câncer, elas até classificam, né? Nível 1, 2, 3, 4 de carcinogênico. Ou seja, aquele alimento que tem um potencial de aumentar a tua chance de câncer, de ter câncer. Né? A gente esqueceu de uma coisa, sabe o que? Tem até aplicativos, né? Hoje que ajudam. Sim, tem aplicativo. Legal. Exatamente. O aplicativo que conta caloria, aplicativo que lê o rótulo, diz rotulando, é um legal. Então, você lê o rótulo lá, você vai ver o que é de nutriente, né? Dica para quem está em casa. Leia o rótulo e quanto menos nutrientes, menos ingredientes tiver, melhor é. Então, tem algum molho de tomate daqueles lá do supermercado que eu posso comprar? Tem, procura que tem. Por quê? Porque ele está escrito assim, ó, 100% tomate. Ingrediente, pronto. Qual que é o problema? O preço. Não, além do preço. O preço é mais ou menos parecido, é um pouco mais caro, só que dura 3 dias na tua geladeira. 2 dias na tua geladeira. Não dura como o outro lá, sabe? Então, isso é que é a grande coisa. E assim, infelizmente existe um custo, né? Mas só da gente mudar pequenos hábitos da população, a gente já está fazendo prevenção.
Doutora, a gente já falou um pouquinho no início que você vai ter essa obesidade, a gente cresceu com alimentação diferente do que a gente tem hoje em dia. E vamos lá, a gente começa a entender muitas coisas. Eu tenho uma chance de ter uma secretária em casa, onde eu consigo de manhã cedo falar para ela, olha, faz uma salada, faz um arroz, faz um frango, faz uma coisa, deixa para jantar já uma batata doce. Eu consigo ter essa programação, mas a gente entende que às vezes as pessoas ou moram sozinhas ou não têm essa possibilidade. E é muito mais fácil abrir um saco do que você ter que ir para a beira do fogão para você fazer isso daí. Só que nós começamos a notar, e eu como cirurgião de cabeça e pescoço, eu comecei a notar que assim, hoje em dia se fecharam em média uns 13 cânceres que vêm por causa da obesidade. Isso. Então, assim, o que trouxe de mais novo? Porque para mim já foi assim, o câncer de tireoide, quando a primeira vez que eu li artigo já falando que a obesidade ela ia poder causar câncer de tireoide também. O que acontece dessa história dessa gordura para virar um câncer? Me conta aí. Então, os mecanismos, na verdade, são muito mais complexos. Então, não é só tomar um anti-inflamatório que vai resolver o estado inflamatório, né? Mas é uma pergunta que os pacientes fazem, né? Nossa, a minha PCR que foi pedida aqui no exame veio alta, então eu estou inflamado, é só tomar ibuprofeno. Mas é uma explicação muito ampla. Alguns tumores hormonais, como eu falei, assim, muito ligados a essa produção, como mama e endométrio, eles têm explicações mais aprofundadas, digamos assim. Endométrio, por exemplo, a obesidade após a menopausa, ela é um fator de risco importante para câncer de endométrio. Por quê? Porque nós temos uma enzima produzida nessa gordurinha abdominal que é a aromatase. Essa enzima, ela converte hormônio, de uma maneira geral masculino, em estrogênio. À medida que aumenta essa gordurinha abdominal, mais estrogênio é produzido. Mas se a mulher já está na menopausa e não tem níveis de progesterona, por exemplo, para equilibrar os níveis de estrógeno, o endométrio começa a proliferar. Isso pode ser algo benigno, mas pode ser um câncer de endométrio. Então, após a menopausa, que é a maior chance de ter um câncer de endométrio, essa é uma explicação bem plausível para a obesidade estar relacionada ao câncer de endométrio. Mama, por exemplo. Mama, a gente sabe que a maior parte dos subtipos, eles são hormonais. E aí, você utiliza medicações chamadas inibidores de aromatase. São aqueles letrozol, exemestano, anastrozol. Para quê? Inibir essa enzima para não converter em mais estrogênio. Aí você aumenta essa gordurinha abdominal e produz mais estrogênio. Então, você está dificultando aí o nosso trabalho no câncer de mama. Então, são tumores que têm outras explicações. Além disso, produção, a gente faz picos constantes de glicose, né, de glicemia. Isso leva também ao estado de hiperinsulinemia constante naqueles obesos. E a gente sabe que a insulina é um hormônio que facilita crescimento celular, um hormônio de crescimento celular. Então, também é mais uma explicação para a obesidade estar relacionada à proliferação de câncer. E aí tem vários, né? Pâncreas, estômago, esôfago, mama, próstata avançado, vesícula, meningioma, vesícula biliar, então são diversos. Eu acho que isso vai só aumentando, né? Você vai encontrando uma relação aí anualmente para cada tumor aí que você for estudar. Abner, mas olha só, vamos lá, eu pensei várias coisas aqui. Não é, né, eu quero que você traga isso também mas eu queria que você me dissesse o seguinte, tá? O paciente teve um câncer de mama, passou pela doutora, fez o tratamento, tá curado. Já posso pedir uma pizza e botar ketchup, tá liberada a comida depois que eu já fiz o meu tratamento? Negociei com o teu nutricionista, né? Porque eu sou muito da linhagem de que nós não podemos ser ferro e fogo para esse aspecto alimentar, porque senão
pensando que a alimentação é a base da vida de um ser humano, nós acabamos de tomar um café ali antes de vir para cá. Sim. Ou seja, nada que nós fazemos sozinhos ou com outras pessoas é zero comida, zero. Então, Sim. tudo, ou seja, a relação é muito grande. E nos dá felicidade, nos dá prazer. Imagina você tirar do amazonense a farinha que ele gosta. Aí ele morre. Não é de câncer, não, é sem farinha. Então é de estresse, né? E aí a gente precisa dizer para o paciente, ó, e aí a gente usa a arma científica, né? O que a gente diz? Existem evidências que mostram que cerca de aproximadamente 40% de chance de você ter de novo câncer se você já teve uma vez. Então, quem tem câncer uma vez tem muito mais chance de ter de novo. Então, significa dizer que a partir daquele momento você tem que fazer prevenção diariamente. É necessário que eu sempre mostro para o paciente, quando é que eu vou ter? Eles perguntam da gente, né? Quando eu vou ter minha vida normal de novo? Eu quero minha vida de volta. E aí, infelizmente, eu digo, a sua vida de volta você não vai ter. Você vai ter uma nova vida, um novo normal. Porque o antigo normal deu ruim. Deu ruim. E aí isso é meio chocante. Mas às vezes vocês vão de concordar comigo que chocar às vezes ajuda, porque ele cai na terra. A realidade bate no peito dele e ele diz assim, tá bom, eu tenho que... Olha, eu vou falar uma coisa, eu não sei se eu nunca contei, não. Mas eu lembro uma vez, chegou um pai, era um paciente meu, chegou com a filha tinha seus 16 anos, e ele tinha um câncer de língua. E ele era tabagista, ele fumava desde cedo. E ele, na frente da filha dele, eu falei, olha, realmente a biópsia deu um câncer, a gente vai ter que tirar um pedacinho da língua. E aí esse cara olhou pra mim e começou a ser super agressivo, disse assim, nunca você vai tirar um pedaço da minha língua, eu prefiro morrer, eu vou me matar, mas eu não vou operar para perder um pedaço da língua. E a filha dele começou aos prantos, e aí essa terapia de choque, eu falei assim, eu queria que o senhor tivesse sido tão homem para parar de fumar quanto o senhor é de falar uma coisa dessa na frente da sua filha. E aí foi a hora que ele mudou o jogo. Ajuda. Porque ele entendeu, porque exatamente quando você fala assim, olha, o que você teve não deu bom, já deu ruim. Ou você muda, que é difícil, a gente sabe muito disso, ou vai continuar dando ruim, ou vai dar ruim de novo. Quando você fala no câncer, é o mesmo câncer recidivar ou um outro câncer, porque você já tem um processo inflamatório que já está ali, já deu ruim de uma vez, pode estar aí outros, é isso? Tem vários fatores. A doutora Manoel falou algumas coisas relacionadas a isso, mas, por exemplo, recidiva, ela pode estar relacionada com fatores que você não controlou, porque as pessoas dizem assim, mas na minha família tem vários tumores e eu vou morrer de câncer também. Não necessariamente. Nós sabemos, e é importante falar para eles, que 5% dos tumores são herdados. Os outros 95% é porque ou a gente bebeu muito, ou a gente fumou muito, ou a gente comeu muito, ou a gente ficou na rede se embalando e não fez exercício, né? Eu tô olhando para aquela câmera que é o povo de casa, tá? Então é para doer mesmo aí, que é para ver se muda, né? E aí existe algumas coisas que a gente precisa falar, que está relacionado com a alimentação, a doutora Emanuele citou, e eu vou agora meter a enxada mais a fundo, que é no porquê que as pessoas... Por exemplo, essa semana, tem uns 15 dias, eu recebi uma paciente do meu chefe esculhambou com ela veio comigo. Ela teve câncer de mama há uns 3 anos atrás e está fazendo tamoxifeno, está fazendo um bloqueio hormonal. Beleza, mas o estrogênio não cai. Então, para quem está em casa, estrogênio é um hormônio, tu explicou isso, né? Estrogênio é um hormônio produzido nas gônadas, especialmente, né, em maior quantidade, ou no ovário, né, feminino, lógico, né? E ele está relacionado com a progressão tumoral em câncer de mama, hormônio positivo, né, o receptor positivo para estrogênio e também progesterona. O que o remédio faz? Bloqueia isso. Mas tem um grande detalhe. Eu tenho o tecido adiposo que a doutora falou há pouco, produzindo na contrapartida, mas o tamoxifeno não bloqueou a gordura. E às vezes o letrozol e o anastrozol não consegue por conta da quantidade de tecido gorduroso que a gente chama de adiposo.
Só que tem uma coisa mais embaixo, porque isso aí é a ponta do iceberg. Sabe qual que é o grande problema? Às vezes a gente consegue fazer isso, uma boa parte, mas o estrogênio não baixa, não cai. E a mulher tem recidiva. A gente não sabia por quê, mas as últimas pesquisas apontam que existem grupos de bactérias que produzem uma enzima chamada beta-glucuronidase. A gente não vai ver isso, a gente só vai sentir a confusão acontecer. E elas, naquele estrogênio que ia embora pelo cocô, porque o fígado ia jogar ele para fora, a bactéria desliga a excreção dele e ele volta para o sangue, aumentando novamente. Quais essas bactérias? São todas aquelas que estão relacionadas com a pizza que você quer comer, com a linguiça, com o sanduíche que você come todo dia. Como eu disse, flexibilidade. Dá para comer? Abre. Dá para comer? Dá. Escolha a pizza sem embutido. Quantas fatias? 2. Com o quê? Com suco. Ou com água. Você deixou de ter essa vida social? Não. Você não deixou de ter essa vida social. Você foi lá. Mas você vai toda sexta? De jeito nenhum. Então a frequência vai te ajudar. Essas bactérias elas precisam diminuir a sua, a gente chama de tecnicamente diversidade. E é um assunto muito legal que chama microbiota, que dá um outro pod. Não, esse daí vai ser outro pod. Você já me vendeu 2 pods numa encontrada no aeroporto. Mano, mas tem outra coisa. Eu queria voltar um pouquinho para essa parte. Quando a gente fala sobre as doenças inflamatórias, e a gente vai falar sobre inflamação, doença inflamatória intestinal, qual a relação delas também com o fortalecimento da imunidade? Porque a gente está falando muito sobre obesidade, mas a obesidade é um dos gatilhos, mas a imunidade e a alimentação, elas estão intimamente ligadas. Qual é a relação das duas? Eu acho que é bem amplo para a gente conversar sobre, né? Mas, de uma maneira geral, a gente sabe que um organismo mais inflamado é um organismo também com deficiência imunológica, a gente sabe disso. E existem outros fatores, o Abner até já citou aqui sobre a microbiota intestinal. E existem alguns estudos hoje que mostram, por exemplo, que quanto mais diversificada e ela através da alimentação natural e não de suplementações, isso tende a melhorar a resposta a tratamento, estado de imunidade, estado imunológico. Isso a gente adquire através da alimentação, claro, saudável, né, da diversificação da alimentação. Então, hoje, assim, no meu dia a dia, eu percebo muito isso em relação a respostas a tratamentos. Às vezes você tem aquele paciente que você vai colocar aquela medicação, ele tem marcador genético para aquilo, você diz, ele vai responder. Com certeza ele vai seguir aquilo, e não responde. E aí você vai avaliar, e é um paciente que tem algum grau de desnutrição e que com certeza não tem essa dieta diversificada. Por alimentação, todo mundo hoje quer suplementar, esquece de comer direito. E aí eu acho, assim, no meu entendimento, eu acho que a gente precisa aprofundar, trazer isso para o dia a dia, porque a microbiota, eu acho que vai ser um dos assuntos assim, mais revolucionários assim, na oncologia, em relação à imunidade. Você lembra da Covid? Sim. Não dá para esquecer ainda, né? Não. Não, foi aterrorizante. Foi a época que existiu, foi a época emergente, eu vou dizer isso, não sei se eu estou falando certo, emergente que surgiu, né? Uhum. Muitos doutores em imunologia. Por quê? Porque você está falando aí, eu estou aqui, né? Pensando na minha época, eu fazia doutorado de imunologia, estava no meio do caminho, né? E todo mundo acabou com as farmácias achando que a imunidade ia voltar com cápsula de vitamina D, pastilha de vitamina C, complexo em cápsula, zinco, selênio e tudo mais. Mas não é isso, né? Então, assim, é importantíssimo a gente mostrar para as pessoas que só o arroz e o feijão e o peixe frito e a farinha alimenta, em termos sim, né? Você fica sem fome, mas falta um pouquinho mais. E é aí que dá imunidade. Vamos lá, a bomba do dia que eu estava esperando, já que a gente está chegando no final, é o seguinte: essa tal de lactose, de glúten, cara,
Você sabe que, assim, eu vou ser sincero, eu sei que todo nutricionista que eu vou perguntar, ninguém quer responder, porque eu sei que é eu sou doidinho. Tá? Não mas assim, você entende que é o que a gente estava falando no começo. Eu acho que falta pessoas como você, que tem doutorado, e chegar e falar assim, você quer saber qual é a verdade? Em vez desses doutores da internet que apareceram aí, Demais. qual é a verdade do que a gente está falando sobre... Eu quero te levar para a oncologia, entendeu? Esses dois fatores, o glúten e a lactose, ele vai trazer uma piora? Você quer falar primeiro? Não, tá vendo que ele correu? porque no consultório, eu digo assim, segura. O nutricionista vai... Tá vendo? Tudo a gente joga pra isso. você. A batata quente vem pra nossa mão. Lógico. Né? É uma batata quente em termos, né? E de novo eu vou dizer aqui pra vocês que eu sempre jogo a realidade. Nós, em oncologia, nós tratamos os indivíduos... óbvio, né? Eu acho que todas as áreas precisariam fazer isso, né? Ou fazem, eu espero, e de forma individual. Então não dá para dizer que dieta anti-inflamatória é sem glúten e sem lactose. Beleza. Glúten é uma proteína e se eu disser para você que castanha do Pará, que agora é Brasil, né? Castanha do Brasil, ela é rica em proteína e que pode também gerar um processo alérgico igual o glúten, você vai dizer, mas não dá isso não, minha castanha é maravilhosa. Só que o marketing é muito pesado. A história das pessoas associarem a distensão abdominal com o glúten, ok, eu entendo que existem pessoas que vão ter a enzima que digere lá a proteína do trigo de forma dificultosa, e essas pessoas são as pessoas que a gente vai ter que modificar a dieta, fazendo uma dieta de exclusão, né? Mas hoje, por exemplo, e aí artigos e artigos, né? Tem artigo para tudo, os caras publicam tudo que não presta às vezes, né? Quer escrever, às vezes a indústria, infelizmente, né? Banca, o camarada escreve o que eles querem ouvir. E a população, ela não sabe não discernir sabe. Qual artigo. Qual artigo que realmente a gente tem que nós que estamos no meio achamos que sabemos, não sabemos. A gente não sabe avaliar um artigo. Porque precisa ler metodologia. E aí a história do mestrado e doutorado é bom por isso. Você apanha. Mas não é possível que você não aprenda, né? Então, tem artigo que fala que hoje o leite, né, e o povo vai me bater aí quando vem em casa, né? Lógico. Mas tem artigo que fala que o leite, ele não é esse bicho papão todo. Óbvio que vai ter aquele que você vai ter que individualizar. Então, se você tem um paciente que vai fazer radioterapia de pelve, leite para ele não é uma boa opção. Por quê? Porque o leite normalmente ele estimula o peristaltismo, ele fermenta um pouco mais. Isso é característica do alimento. Sim. Né? Há quem levante a bandeira e diga que nós não precisaríamos mais de leite na vida adulta. Sim. Nós somos o único mamífero que ainda toma leite adulto, né? Na vida adulta. Mas vamos para a realidade. Uma andorinha só, vou fazer verão? Não vou. Então, imagina, você vai dizer para o camarada, olha, você vai fazer uma quimioterapia com 3 drogas, né? Ela vai te dar vários sintomas. Drogas são medicações. Ela vai te dar vários sintomas, mas você não pode tomar seu mingau com leite de vaca. Você além não pode, de um monte de outras coisas que não pode. Que infelizmente ou felizmente, né? Às vezes é o que o paciente consegue. Então, muda radicalmente. Você não está colaborando com... E aí eu entro sempre na história do racional. Precisa tirar para todo mundo? Não, não precisa. Porque como todo processo alimentar, inclusive os artigos, né, os estudos de alimentos, eles são muitas vezes questionados porque é difícil controlar a alimentação. O meu próprio doutorado, o pessoal perguntou, por que você não controlou? Controlar é fazer um levantamento e ver o que as pessoas estão comendo. As pessoas que, no meu caso, eram com câncer gástrico. Por que você não controlou isso? Porque é muito difícil, eram interioranos, eram pessoas do interior.
Uhum. Então nós fazíamos um inquérito básico, mas nós não controlávamos o resto da vida ao longo do experimento, porque é difícil. Então é difícil você dizer, ó, Jefferson, você vai agora anotar tudo que você come. O que tu vai fazer? Estão me avaliando. Eu vou comer agora só coisa legal. É. Então você induz. E é complicado. Você não consegue dizer, bater o martelo e dizer, o leite, ele é o único responsável. Pela inflamação. E o resto que a pessoa comeu que você não sabe? E você sabe uma coisa que eu tenho um amigo, Marcelo, até meu compadre. Uma vez eu estava na rádio, na CBN, estava falando sobre alimentação, essas coisas todas, a gente estava conversando. E ele me manda uma mensagem no WhatsApp que, assim, logo que a gente formou, a gente trabalhava na periferia. E eu lembro muito bem que você ia falar sobre alimentação, mas a mãe falava assim, doutor, o dinheiro que eu tenho é muito mais fácil eu comprar aquele macarrão que faz rápido, em 3 minutos, e um guaraná que eles chamam de tubaína, que é muito mais barato do que eu comprar a laranja e a fruta para comer. Então, assim, quando a gente fala muito sobre alimentação, vamos lá, a gente está conversando sobre pessoas economicamente que têm a possibilidade. Sim. A gente sabe que quando você vai comprar orgânico é mais caro. A gente sabe que esse potinho que tem 100% da tomate natural vai ser mais caro, que quando você bota a briga que eu acho que nós temos que ter, é assim, as pessoas que têm essa possibilidade que lutem para isso. Eu falo muito para minha esposa fica louca porque eu vou no supermercado e eu vou no supermercado que vai ser mais caro, mas que a fruta é melhor, Sim. que a coisa é mais gostosa, que eu vou comprar a coisa que é mais natural, que é mais cara. E aí eu falo assim, é engraçado, se for gastar R$100 numa pizza no final de semana, não fala nada. Mas R$100 para você comprar fruta e verdura de boa qualidade, as pessoas reclamam. Então, assim, o valor que as pessoas dão à alimentação ainda é muito baixa para o que as consequências do que você vai ter lá mais na frente, né? Doutora, só para a gente já terminar, a gente já está chegando no finalzinho, para quem faz tratamento oncológico, o Abner pode falar sobre a cozinha terapia. O que você conversa com esse paciente sobre essa mudança? Você fala abertamente com ele de, olha, você chegou aqui, poxa, eu vou te falar algumas coisas que você tem que... O que você pontua na vida dessa pessoa? Então, de uma maneira geral, eu sempre vou incentivar, eu sou a grande incentivadora de sair da minha sala e já ir direto com o nutricionista. Porque os pacientes, eles querem detalhes e a gente não é preparado para isso. Não. Mas, como eu tenho a obrigação de fazer aquela orientação inicial do impacto, e eu gosto de usar uma frasezinha assim, sempre muito... já virou um sermão, assim. E eu digo o seguinte, olha, antigamente as pessoas diziam, câncer não tem cura. Né? Até hoje a gente ainda escuta isso, ele sempre volta. E aí o que acontecia? Muitas vezes, claro, vamos esquecer a parte de que as medicações melhoraram, as técnicas cirúrgicas, radioterápicas, mas muitas vezes a gente estava num ambiente que propiciou o aparecimento do câncer, fumando, bebendo, comendo mal, obeso, tratou, teve êxito e a gente não mudou o ambiente. A chance desse câncer voltar é enorme. Então, eu gosto de usar, como a gente estava aqui conversando em frases de efeito, né, de impacto, eu gosto de dizer isso, se não mudar o ambiente, ele pode voltar. E eu vou até entrar mais assim, quando a gente fala sobre a mudança de ambiente, eu perdi 40 quilos, você lembra? Lembro. Até de amizade eu tive que mudar, porque você deixa de ser noturno, para você começar a ser diurno. Para mim, final de semana, obrigatoriamente acordar cedo para fazer esporte muito cedo, 5, 6 horas da manhã. E então, família, assim, né? E o que acontece? Aqueles amigos seus que era da noite, você não vê mais. Você só vê os amigos a chegar ao máximo de uma amiga minha, eu achei maravilhosa, que ela é triatleta, ela disse que devia ter o Tinder do triatleta, que era até 9 horas você pode mandar mensagem à noite, depois não pode mais. E a partir de 4 horas da manhã já pode, porque a vida da gente muda. Então é exatamente isso, né? É isso. Ô, Abner, eu queria, pra gente terminar, eu queria que você falasse sobre a cozinha terapia. O que é cozinha terapia?
É um projeto que nós idealizamos lá na clínica que eu trabalho, né? Privada, de manhã, de tarde eu sou com muito orgulho do SUS. E a gente desenhou, né? E na verdade nós até precisamos dar uma repaginada, porque houve umas mudanças, nós fomos comprados, agora nós somos... Posso citar os nomes aqui? Pode, lógico, fica à vontade. Nós fomos comprados e agora nós somos oncoclínicas. Então é uma grande rede, né, do Brasil todo, aí, inclusive internacional, com o Instituto Dana Fiber. E aí falta a gente, né, dar uma repaginada com eles. Mas o projeto em si era da gente mostrar pro nosso Amazônida que tem coisa legal aqui que dá para fazer. Então, por exemplo, uma das receitas era e que durante o tratamento, né? Que a gente aqui tem uma história do reimoso, né? O paciente vem que não, porco não, Deus o livre, porco não, pirarucu. Pirarucu gordo, né? Então, é gordo de cativeiro. Demais. Exato, então peixe só presta se for de lago. A gente fez uma receita de pirarucu grelhado com purê de macaxeira. Ficou perfeito. Poucos ingredientes, muito sabor, fácil de fazer, rico em caloria, tem um carboidrato de boa qualidade que é a macaxeira, que não vai fazer pico de glicose, como você falou ainda agora, e é da terra. Então, essa era a ideia, né? E a gente vai ter que resgatar isso aí agora com uma nova paginação. É a ideia da gente mostrar que não é irreal, né? Então, que na nossa região nós podemos, inclusive, como é que barateia isso que você falou? Estimulando a agricultura familiar. Tem coisa que não dá aqui pelo clima, mas tem muita coisa que é legal. O girimum, o couve que dá aqui, né? Se você cuidar direito, fica legal. Algumas frutas da região, abacaxi doce só tem aqui. Verdade. É o melhor abacaxi do mundo. Só Provavelmente. dizem que talvez o do Havaí deve ser tão bom quanto, mas não existe abacaxi melhor do que o nosso. Verdade. Pelo menos no Brasil, não. Exatamente. Então, o nosso intuito era trazer ideias para que esse paciente, passando pela quimio, rádio, pelo tratamento oncológico, ele tivesse menos medo. Né? Porque são vários problemas que nós encontramos na abordagem quando o médico vem da Manu e de você que operou ele. Então, qual que é o problema? Ele tem muito medo, porque o câncer vai voltar se ele comer algo que... Então, é um trabalho que... Mas eu acho que a responsabilidade maior sua, e eu vejo, até quando eu vim para perder peso, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma consulta com um nutricionista esportivo. E aí, qual era a grande dificuldade dele? Eu falei assim, tá, beleza, mas sábado, domingo eu gosto de comer tapioca com queijo coalho e tucumã. Aí ele falou, o que é tucumã? E eu lembro que a vez que ele veio para Manaus, eu fiz questão, porque ele é professor também, o André Pellegrini, ele é ciclista. Eu falei assim, olha, a gente vai pedalar amanhã, no final você vai entender o que é culinária. Então, assim, imagina que as pessoas que estão no nosso dia a dia, os pacientes nossos, eles têm essas opções. Só que ninguém sabe. Ninguém sabe se pode ou não pode o tucumã, se pode ou não pode a banana frita. Você tá entendendo? Então, são coisas que a responsabilidade é sua. E por medo, eles perdem peso. Sim. Porque deixa de comer tudo isso. E é uma coisa que é triste. Mas eu entendo. Eu sempre falo, olha, você não fez errado de forma pensada. Você fez porque você precisava vir aqui. Era instintivo, né? Exatamente. Turma, vamos lá. Se vocês gostaram do podcast, você manda para os seus amigos, manda para os familiares, manda para as pessoas que você conhece até que está passando por esse momento, tem um câncer. Sabe aquele tio, aquela tia que às vezes é cabeça dura, né? Não quer entender que ele tem que tirar esse x-salada da vida dele. Tira esse ketchup, pelo amor de Deus. Pizza, ele já falou aqui, sem embutido. Então, pessoal, mande porque vocês vão ajudar muitas pessoas. Muito obrigado. Até o próximo Jeff Podcast.